Hola cariños, ¿cómo estás? Bien. Hola profesores, profesoras, maestras. Ahora llegó el momento de nuestro revisazo. Vamos revisar o que a gente aprendeu na última aula e vamos confirmar aí que realmente aprendemos bem. Vamos para a tela? Vamos para a nossa revisão. Nós vimos os pronombres, não é? Os pronomes que foram os pronomes do caso reto, os pronomes do caso oblíquo, os pronomes possessivos, demonstrativos. O pronome possui inúmeras funções sintáticas, como vimos na aula. Ele pode ser complemento, ele pode ser sujeito e está dividido em diversas classes ou subclasses, essas que estudamos nas últimas aulas. Os pronomes são classes de palavras, assim como adjetivo, advérbio, numeral. Quem mais que é classe de palavras? Substantivo, os verbos. Então, vocês aqui está muito claro para nós outros. O nome, pronome, tem sua origem no latim pronome. Lembra do que a professora falou em resumo? O pronome está para o nome. Muitas vezes ele vai vir para trazer coerência ao texto e evitar repetições, ele vai fazer referência ao nome. Professora, nós iniciamos os nossos estudos com os pronomes pessoais. Ah, professora, esse é fácil, pronome pessoal. Eu, tu, ele e ela. São essas pessoas do que a gente viu na aula? São as pessoas, três pessoas do singular, não é mesmo? E as do plural estão aqui. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos e ellas. Perfeito. Dois grupos de pronomes, singular, plural. E aqui também a gente deu sequência falando, saímos do pronome do caso reto para o pronome do caso oblíquo, que são esses. Vimos que eles têm função de complemento direto ou mesmo alguns só podem ter função de complemento indireto. Me, te, lo, la, lo, o neutro, né? Le e se, que estão ligados às pessoas do singular, como vimos na aula. E aqui, os pronomes do caso oblíquo, que estão ligados à pessoa do plural. Seguindo, a gente também viu os pronomes demonstrativos que utilizamos para demonstrar e fazer referência a termos. O que foi que a gente teve que levar em mente? A distância de quem está falando, ou seja, quando o termo está mais próximo aos ouvintes, a quem fala, na verdade, nós vamos usar a variação do este. Quando está um pouco mais distante de quem fala, nós vamos usar a variação esse. Quando eu digo variação, eu estou falando singular, neutro e plural. Muito bem, carinhos. E quando está muito distante de quem se fala, ou até mesmo muito distante do quando está escrito, né, dentro de um texto, nós vamos a utilizar a variação de aquele, ou seja, singular, plural, e temos o neutro. Lembrando que equivale ao nosso isto, isso, não é? Isso, isto, isso, em português, professora, dois esses. E aquilo. Beleza, é só uma revisão, você já tem isso. Finalizamos com os pronomes interrogativos, os pronomes possessivos, que vai dar a ideia de posse. Então, são mio, tuyo, suyo. Mios, tuyos, sujos. Ou seja, estão ligados às pessoas do singular. Mi casa, mi amor, su amor, casa suya, casa mía, e as pessoas do plural, que são nuestro, vuestro, suyo, nuestro, vuestros, suyos, né? A variação singular plural, ok? Nuestras coisas estão guardadas no armário. Então, possessivo da ideia de posse. E para finalizar, os pronomes interrogativos, que são aqueles para fazer a pergunta. São os pronomes que virão o quê? Com acento. Que dia empieza el verano? Ao ponto de interrogação para dizer que é uma pergunta.
mas esse questionamento também pode ser feito de forma indireta através do pronome. Que perguntou, me perguntou que passava, só por ter o pronome interrogativo acentuado e pelo contexto já se sabe que é um questionamento. Para finalizar, eu trouxe só as expressões da Argentina, só duas delas, que eu acho que foi a que vocês mais se encantaram, mais gostaram e vão usar bastante, que é boludo ou boluda, que é o bro, né? O nosso cara. Boludear é fazer qualquer coisa com alguém que se gosta, é ficar entre amigos, boludear. Eu acho que bater um papo, não é? Chabón também pode ser só ele chabo e é um sinônimo para muchacho, chico. Antigamente se usava para definir uma pessoa boba, que está sempre incomodando, mas hoje em dia a gente leu na aula passada que também é para pessoas desconhecidas. Volta aqui comigo. Agora é o momento de vocês porem em prática o que aprenderam nessa aula. Eu volto já para a gente fazer as correções. Olá, carinhos, olá, professores, e aí? Tiveram muitas dúvidas, muitas certezas, com certeza? Muitas certezas, com certezas? Muitas certezas, então vamos lá e verificar as respostas e sacar todas as dúvidas existentes, sim? Vamos para a tela? Graças, Gilberto. Atividade de sala. Questão 01, questão 1. Estudamos que na língua portuguesa os pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós, eles e as variações, né? Como está aqui, ó, masculino e feminino, e que somente a terceira pessoa do singular e plural muda de gênero, masculino e feminino. Porém, contudo, todavia, na língua espanhola temos mais duas pessoas que se incluem nessa mudança. São elas. Lembra lá quando a gente estava lendo os pronomes possessivos? Ou pronomes personais? Professora. Vamos aqui a eles rapidinho. Yo, tu, ele, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Quem que a professora falou que muda o gênero, que em português não muda, não altera, né? O nós e o vós, porque aqui em espanhol nosotros temos nosotras e vosotras. Então a resposta primeira e segunda pessoa do plural. Tenho certeza que vocês acertaram essa. Muito bem, vamos lá. Os demonstrativos, ó, demonstrativos a gente vai lembrar dos pronomes para demonstrar, não é? Não é isso mesmo? Os demonstrativos neutros, esto, eso e aquele, exercem a função de pronome. Verbo, eu tenho certeza que ninguém marcou. Advérbio, muito menos. Adjetivo, com segurança não marcaram, porque a gente estudou adjetivo e estudamos substantivos. E agora estamos estudando quem? Los pronombres. E sabemos que o pronome esto, eso e aquello equivale ao nosso isto, isso e aquilo, ok? Então, são os pronombres. Terceira questão. Os pronomes demonstrativos, de novo, são aqueles usados para substituir um nome na frase. Aí tem, es um livro que mais me agrada. Ó, tarará, es um livro. Se é um livro, é masculino. E a um está em singular. E se está no singular, e se é masculino, eu já tiro esse e esse, não é mesmo? Não é mesmo? E vamos para aquele. Por que eu tiro aquele? Porque aquele é neutro. Equivale ao nosso aquilo. E professora, por que não é aquele? Porque não há, não é?
Sabemos que singular se escreve assim. Professora, eu não entendi por que está acentuado. Porque ele não está diretamente ligado ao substantivo. Existe um verbo entre eles. Aí vai vir o acentozinho marcador. Ok? E aí, acertaram? Eu creio que sim. Se não acertaram, na próxima vão acertar. Eu confio em vocês. Questão número 4. Marque a alternativa onde o pronome exclamativo... Essa daqui a gente, inclusive, pode até fazer agora juntinhos, caso você não tenha acertado. Está empregado de modo correto. Exclamativo, ó, o interrogativo a gente vai lembrar, né, do ponto de interrogação. O exclamativo, a gente vai lembrar dessa exclamação que também vai estar assim ao contrário. O gabarito será quanto lo lamento. Por quê, professora? Porque da mesma forma do interrogativo, os pronomes quando estão exclamando, são os pronomes exclamativos, eles têm que ter o acento. Lembra que durante a aula eu falei o acento dos interrogativos? Pois bem, os exclamativos, eles também possuem acento. Agora vamos para o momento Enem e momento vestibular também, né? Olha uma questão aqui. Quando tem um texto, a gente fica bem atento para ler, porque como eu falei para vocês, por mais que você não saiba o significado, o contexto pode preencher essa lacuna lexical, ou seja, a palavra que você não sabe ainda o significado. Outra dica é texto. Pega toda a informação que você tem do texto. Aqui você sabe que é de Gabriel García Márquez, do livro El General en su Laberinto. Se não me foge, é um escritor colombiano, sim? Mas com segurança digo a vosotros que é um escritor maravilhoso. Solo la nacionalidade que aún estou em dúvida. Pouco depois de la medianoite, eu vou lendo em espanhol e traduzindo. Pouco depois da meia-noite, quando regressou a casa, quando voltou a casa, le anunciaram que uma mulher lo esperava na sala de visita. E avisaram que uma mulher o esperava na sala de visita. Ó, lembra que o lhe eu disse que é lhe? Pronto. Era elegante e altiva. Era elegante e altiva. E exalava uma fragrância primaveral. Ou seja, era elegante e altiva e exalava uma fragrância primaveral. Estava vestida de terciopelo, estava vestida de um tipo de tecido aqui, com mangas hasta los punhos, com as mangas até os punhos. Ah, veludo, tá? Veludo. Hasta los punhos e botas de montal del Córdoba mais delicado. É um estilo, tá? Esse Córdoba. E levava um sombrero de dama medieval com um velo de seda. E levava um guarda-sol, tá? Ou guarda-chuva de dama medieval com um véu de seda. Que mulher elegante, né? E, quem sabe, fora do contexto. Em geral, le hizo una reverência formal, intrigado por el modo y la hora de la visita. Sin decir una palabra, ella puso a la altura de sus ojos un relicario que colgaba de su cuello con una larga cadena. E ele lo reconoció assombrado. Aqui eu vou traduzir, tá? Em geral, lhe fez uma reverência formal, intrigado pelo modo e a hora da visita. Sem dizer uma palavra, ela pôs a altura dos olhos no relicário que colgava, que fechava o pescoço, coelho é pescoço, tá? Fale isso, amigo. Com uma larga corrente, uma grande corrente. E ele o reconheceu assombrado. Então, no final das contas, a misteriosa foi revelada, não é mesmo? Então, aqui poderia ter uma questão de interpretação de linguagem, mas a gente vê que aqui vai tratar a gramática. O pronome sublinhado em la frase. Le hizo reverência. Ah, desculpa. Perdão. Le hizo reverência. Deixa eu apagar aqui para a gente voltar, porque essa questão ela é muito importante. Porque ela trata de referenciação. E é um conteúdo muito importante para vocês, tanto em português como em espanhol, que estamos aqui, mas em português também é importante, então vamos aqui.
Sin decir una palabra, ella puso, opa, em general, le hizo uma referência. Ou seja, esse le está retomando a quem? Né? Está retomando a quem? Está retomando ao véu? Está retomando aos punhos? Ou está retomando a la mujer? Tenho certeza que vocês acertaram. Está retomando a la mujer e ele fez uma referência. Cariños, muchas gracias. Hasta la próxima clase de español y es un placer siempre estar aquí con vosotros. Besos.